Ontem, dia 9 de julho, a Suprema Corte Americana bloqueou uma legislação da Flórida que tentava tornar crime o imigrante entrar ilegalmente no estado da Flórida. Ou seja, se o imigrante com status ilegal entrasse no estado da Flórida, estaria violando a legislação estadual. Isso seria considerado um crime e ele poderia ser preso por conta disso. Vamos entender um pouco mais essa legislação e por que a Suprema Corte tomou essa decisão? Para isso, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Em fevereiro desse ano, o governador republicano Ron DeSantis, aqui da Flórida, havia assinado uma lei que tornava crime o fato de qualquer imigrante ilegal entrar ou permanecer dentro do estado da Flórida, ou seja, qualquer imigrante que estivesse já de forma ilegal dentro do estado ou que entrasse no estado após a assinatura da lei estaria cometendo um crime e poderia ser preso justamente por isso. A lei prevê penas de detenção de 9 meses até 5 anos, e além disso, o indivíduo poderia ser entregue ao ICE para deportação. Essa lei ficou conhecida como SB 4C e foi prontamente contestada na Justiça sobre a sua validade e constitucionalidade. Em abril desse ano, uma juíza federal chamada Kathleen Williams suspendeu o efeito dessa lei, dizendo que de fato ela poderia ser inconstitucional e que violava inclusive a supremacia federal sobre o assunto imigração. O Estado havia apelado da decisão da Justiça Federal, 11º Circuito, que manteve o bloqueio da lei. Não satisfeito, em 17 de junho, o Estado recorreu à Suprema Corte para tentar fazer valer a lei, que em decisão ontem manteve o bloqueio da lei, ou seja, a lei continua não valendo no estado da Flórida. Essa decisão reforça que a jurisdição sobre a imigração é de exclusividade federal, ou seja, os estados não podem legislar sobre imigração. Inclusive, uma lei parecida foi promulgada no Arizona, que em 2012 também foi derrubada pela Suprema Corte, ou seja, manteve a mesma decisão tomada há mais de 13 anos atrás. E a Flórida não é o único estado nessa situação. Texas e Oklahoma também aprovaram leis parecidas, ou seja, tentando criminalizar determinados imigrantes por conta do seu status imigratório, também estão sendo contestadas na Suprema Corte, que em breve devem sofrer o mesmo destino, ou seja, a proibição de que esses estados possam legislar sobre imigração aqui dentro dos Estados Unidos. Muito provavelmente, com base nessa decisão da Suprema Corte, os estados vão se sentir desencorajados de continuar tentando promover novas leis que atacam diretamente imigrantes, ainda que eles estejam ilegais. Isso é uma matéria exclusivamente federal e só o governo federal pode, de fato, criar leis que punem ou tornam crime a situação de um imigrante que está ilegal aqui nos Estados Unidos. Esse poder não pode ser transferido para os estados, então tornar crime estadual o fato de um imigrante estar ilegal nos Estados Unidos provavelmente vai ser derrubado pela Suprema Corte para qualquer estado que tentar uma lei parecida com essa. Isso demonstra justamente a robustez do sistema jurídico americano, que mantém uma mesma linha de pensamento em determinados assuntos, principalmente quando se trata de assuntos constitucionais e de separação justamente das competências de cada um dos órgãos. O que é competência exclusiva do governo federal fica a cargo do Congresso ou do presidente legislar. Os estados não podem interferir nisso. Ainda que os estados possam fazer determinados tipos de convênio com o governo federal para reprimir a imigração ilegal, como a gente falou essa semana num outro vídeo, criar legislações a respeito do tema provavelmente vai continuar barrado pela Suprema Corte. Essa decisão da Suprema Corte ainda não é definitiva, o caso deve ser julgado definitivamente apenas no ano que vem, mas é um excelente prenúncio do que de fato é o entendimento da justiça americana a respeito do tema. E você, o que acha dessa decisão? Você acredita que os estados deveriam também ter autonomia para poder promulgar leis a respeito de status imigratório e poder punir como crime um imigrante estar ilegal dentro do status? Ou de fato isso tem que ser o poder exclusivo da esfera federal e somente o Congresso e presidente podem definir novas leis a respeito de imigração? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa a respeito desse assunto. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve para receber a notificação dos vídeos que a gente lança diariamente aqui no canal, porque uma coisa você pode ter certeza: todo dia tem informação nova descomplicando a imigração para os Estados Unidos e de forma transparente trazendo tudo o que está acontecendo aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.